outro do pobre, confesso. O mundo do rico é ostentação, carro blindado, roupa da moda e educação. O mundo do pobre é uma batalha, pouca educação, pouco emprego, pouca malha. Numa cidade existe dois mundos, confesso. Rimei aqui no meu verso. O respeito é um valor moral, né? Você respeita ou desrespeita. Eu te respeito significa que eu, de alguma forma, eu te honro. Eu te honro como ser humano, como homem, como brasileiro, como recifense, ou como qualquer outro, como índio, como negro. Respeito significa reconhecer o outro, dar visibilidade ao outro, aceitar o outro, colocar o outro no mesmo patamar de negociação, né? Então, quando se perde a política, a ação política, o espaço de se fazer política, que é esse espaço público, quando ele se perde, que é esse lugar do convívio coletivo, do se olhar um ao outro, do se mirar um ao outro, do se defrontar um ao outro, do brigar um com o outro, entende? Esse negócio de disputar espaços de caminhar na rua ou de caminhar na calçada, é um espaço de convivência muito intenso, que é uma experiência de socialização. Quando se pensa essa experiência de socialização, se amplia os espaços de desigualdade e discriminação social e também o de respeito. A cidade do Recife, talvez de todas as cidades brasileiras, é a que reproduz com mais vivacidade a tensão entre Casa Grande e Senzala. E essa tensão entre Casa Grande e Senzala é uma tensão que não favorece a expansão de uma esfera pública. O que nós chamamos de uma esfera pública? O público não sou eu nem tu, o público somos nós. O público é uma experiência cultural, psicológica, emocional e política de compartilhar conjuntamente um mesmo modo de ser. Eu diria, o público é um ethos coletivo que se sobrepõe sobre experiências individuais. Então, se analisar a forma como está sendo direcionado os recursos públicos hoje na cidade, você chegar nos entornos dos shopping centers, todos estão limpinhos. As ruas estão limpas, estão bem sinalizadas, está tudo bem organizado. Se você entrar na Conde da Boa Vista, na Guararapes, a impressão é justamente o contrário. Então, aqui é a cidade dos pobres. Os pobres não precisam de limpeza. Olha a Senzala. Transformar o centro da cidade numa senzala. Quando aquele centro da cidade já foi o cartão postal da nossa cidade, porque é ali onde todos os estrangeiros, todos os turistas, todos os visitantes podiam passear à vontade para descobrir a beleza do Recife, a energia do Recife. Hoje, ao analisar essa área central do Recife, você só vê o sujo, você não vê a cidade sendo limpa. Quer dizer, todos os investimentos estão sendo gastos, sobretudo, na manutenção dos entornos dos grandes shopping centers, que são espaços privatizados para a área de consumo. Como reverter essa questão? Essa questão só se reverte numa discussão política. O que eu vejo em Recife é que a discussão sobre a esfera pública não está sendo feita.
há muito verniz, Vamos melhorar os morros, abrir uma escadaria, vamos fazer umas coisas fundamentais para a vida da cidade, como o espaço da bicicleta, não é? O espaço da decisão coletiva, do uso do centro histórico da cidade, de uma forma mais democrática e social, com escolinha para criança, com creche, com os moradores de rua que estejam lá presentes, enfim, todos os atores da cidade. Eles são expulsos e a imprensa não diz nada, as decisões são tomadas pelo poder público com o poder privado e as pessoas estão tão anestesiadas. E as pessoas não acordam para essa questão de que a cidade é a cidade de todos. Isso é o lado perverso, o lado cruel da cidade do Recife. Existe realmente uma oligarquia econômica tradicional que ela domina a organização do espaço urbano. E a imprensa a imprensa está contaminada e prisioneira dessa lógica, então, de fato, não há um debate político e ideológico consistente sobre a ocupação do espaço urbano da cidade do Recife. Aí eu digo, é um paradoxo, porque é uma cidade com uma criatividade cultural enorme, reconhecendo, todo mundo reconhece o Recife como berço cultural, mas, por outro lado, é de uma crueldade extrema na questão da organização do espaço urbano, da apropriação dos terrenos urbanos, no uso do patrimônio histórico da cidade, do sítio histórico da cidade, etc, etc. Por exemplo, a questão do espaço do rico e do pobre na cidade do Recife, ele esconde diferenças que são muito mais importantes do que simples diferenças econômicas. Existe cidadania, cidadão A, cidadão B e cidadão C. Eles são discriminados segundo o seu nome de família, por exemplo. Isso é uma coisa muito importante na cidade do Recife. Qual o seu nome de família? E isso serve para discriminar se você é cidadão A, cidadão B ou cidadão C. Então, isso são temas importantes de refletirmos, que as desigualdades econômicas que existem de fato, elas não só revelam discriminações econômicas, elas revelam discriminações étnicas. Precisamos de mudança, criar uma sociedade que respire o ar da esperança, saber onde queremos chegar. Criar um mundo melhor e a paz em primeiro lugar. Ser solidário pode ser uma qualidade, através do respeito e solidariedade, uma sociedade igualitária, onde a educação está em todas as áreas. A gente sabe que problemas em todas as comunidades existem, né? Mas suponha que eu vi uma morte em tal bairro, né? Isso é colocado na imprensa de uma forma arbitrária mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, que a imprensa divulga muito os fatos ruins, né? Mas não divulga os fatos bons que na comunidade existem. Eu nasci e me criei aqui no morro. E se eu disser pra você, eu não tenho vontade de sair aqui do morro. Por quê? Porque é um lugar bom de se morar, né? A gente hoje tem posto de saúde, hoje tem escola pública, estadual, municipal, né?
temos mercado, padaria, enfim, tudo que se precisa, né, o básico, hoje a gente tem. Né, sem se falar, por ser um ponto turístico, hoje para você poder alugar uma casa aqui no Morro da Conceição, alguém que quer alugar uma casa aqui no Morro da Conceição é difícil encontrar. Né? Porque quem alugou casa aqui não quer sair. Muitas das coisas hoje a gente é reflexo da família. Né? Acho que muitas das coisas que o ser humano hoje vive, que o ser humano faz, exerce, eu acho que é um reflexo da família, reflexo da educação familiar. Né? Acho que a educação não é dentro da escola, a educação vem de casa. Né? Na escola eu acho que a gente pratica e aprende mais ainda. Estudar é uma peça fundamental. Eu acho que na realidade um ser humano ele nunca na vida tem que deixar de estudar. Tanto você vai crescer pessoalmente quanto profissionalmente. Né? Então, na minha experiência, por exemplo, eu acho que se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse o interesse de estudar, eu acho que eu hoje não estaria aqui podendo contribuir para o crescimento do outro, para ajudar o próximo. O conhecimento liberta. Isso é uma verdade que você consegue encontrar desde livros de filosofia até livros religiosos. Quanto mais instruído a gente tem no indivíduo, mais ele consegue refletir a respeito sobre as coisas que tem prendido ele e mais ele consegue refletir a respeito de se aquilo ali realmente vale a pena ele ficar preso. Mas o objetivo maior é que a gente tenha, no fim das contas, um aluno que venha discutir com a gente conhecimento. Que inclusive saia dessa figura do aluno do iluminismo, sem luz, e passe a ser tratado como nós. A minha maior proposta como professor é tentar trabalhar com o indivíduo no sentido que ele enxergue que o mundo é muito mais do que esse bairro, mas o mundo só vai valorizar ele se ele souber de onde é que ele veio. E a gente tem uma realidade, uma sociedade, um ambiente em que a gente tem toda uma mídia que constrói uma imagem negativa do lugar onde ele costuma vir. E a gente está querendo provar que sim, tudo bem, existe realmente esse ambiente negativo, como as demais metrópoles urbanas, mas existem flores que nascem dessas pedras. A periferia é uma senhora faculdade, ensina, educa com responsabilidade. Os professores são nossos pais, às vezes ela é dura, mas é em busca da paz. Vizinhos, amigos são colaboradores que não deixam de ser educadores.
o Coque não é uma comunidade nova no Recife, né? Uma comunidade que tem uma história longa, mas é uma história esquecida, é uma história que foi deletada do mapa assim, da história do Recife. Então, mas foi daqui que surgiu grandes lutas, né? Foi daqui que surgiu Liga de Camponeses, foi daqui que surgiu movimentos de lutas políticas aqui em Pernambuco pela mudança da nossa sociedade de forma extremamente intensa, e isso foi deletado. Gradativamente, nós temos, a partir dos anos 90, a construção, né, midiática de uma imagem da comunidade, né, como um lugar da morte, como um lugar da violência. Para nós, esse discurso ele vai sendo construído a partir de interesses econômicos também nessa área, já que essa é uma área estratégica. Nós estamos assim próximo de Boa Viagem, que não tem mais para onde se expandir, próximo do centro do Recife, no meio do polo médico. Mas, no entanto, nós temos o pior IDH da região metropolitana do Recife, né? Nós temos as condições básicas negadas a essa população, mas você tem, né, um potencial de resistência, né? E aí resistência numa perspectiva bem Foucaultiana, de que os humanos aqui, né, mesmo sob condições extremas, eles conseguem se reinventar, né? E eles conseguem criar formas não só de sobrevivência, mas forma também de poder desfrutar, né, o existir humano de forma solidária, de forma humana, de forma a construir beleza, a construir vida, a construir espaços de crescimento, de transformação. A nossa sociedade, ela cria o medo como também uma forma de controle. Então você tem assim, o medo em relação às periferias é uma forma de controle. É uma forma de eu dizer assim, esse lugar é muito ruim, aí só mora pessoas ruins. Então nós podemos destruir, nós podemos invadir de qualquer forma, nós podemos colocar a polícia, nós podemos colocar o exército ali e massacrar sem nenhum tipo de olhar ético, olhar de que ali existem humanos. Porque aqui no NEINF a gente tem investido a energia da psicologia, da sociologia, da antropologia, dos estudos das religiões, da filosofia, para tentar, né, entender e fazer com que haja possibilidade de nascimentos humanos nesses encontros que nós criamos aqui nas diversas atividades, assim, que haja encontros humanos, aonde esses humanos aqui, eles nasçam e possam abrir espaços dentro do espaço comunitário para produzir não mais apenas, né, essa imagem do bandido que é vinculada nos canais de televisão, né? O Coque é o lugar do marginal, do bandido. Não, a gente também vê o Coque como lugar dos sujeitos humanos, sujeitos de amor, de desejo, de sonhos,
Então, são esses alunos nossos, essas pessoas que estão envolvidas nos projetos, que nós sonhamos com eles, né, termos um mundo melhor para habitar, né, um mundo melhor para os meus netos, para os netos de todos que moram também nessa grande comunidade que é o Recife. É uma visão otimista, não ingênua, mas otimista, esperançosa, porque a gente percebeu claramente assim que os discursos hoje são os discursos assim do pessimismo, de não há mais possibilidade para o humano. No entanto, os nossos filhos estão no mundo, então eu prefiro continuar apostando que é possível a gente aprender a conviver, né? Conviver bem no mundo de dificuldades, mas também de esperanças. Vindo morar na comunidade, rapidamente eu me dei conta de que eu fazia parte de uma rede invisível solidária. Então eu fazia parte de uma rede de cuidados, onde há um cuidado com os espaços das relações, há ainda um reconhecimento do outro. Isso é uma grande aprendizagem que a cidade pode ter. Assim, a nível de educação, isso é o que a gente está investigando, né? Como que a gente pode, como que a educação formal, as escolas, elas podem se beneficiar dessas aprendizagens de conviver, dessas aprendizagens assim, de estar juntos de forma mais solidária e menos individualista. Então, esse tem sido um dos nossos interesses. Assim como, assim, atualmente eu tenho tido um interesse muito grande por uma área chamada resiliência, que é assim, nós temos as nossas crianças e os nossos adolescentes aqui que experienciam, que vivenciam situações de muita tensão, de muita pressão, né? E, no entanto, a expectativa que se tem de que eles se tornem marginais não se realiza, não se concretiza. Então, a gente tem tido interesse em saber o que é que acontece com esses garotos, o que é que se processa com eles, que aprendizagem eles têm, né, que os permite resistir a essas tentativas de transformá-los em marginais. E eles continuam seres humanos assim, capazes de existir de forma mais positiva para eles próprios, para a família, para a sociedade. A comunidade do pop sofre preconceito racial, social, repressão policial, tratada como um reduto de marginal. Mas aí, se enganam com esse repasse, bandidos existem em todas as classes, mas existem projetos com intenção de mudar, transformar, para a comunidade melhorar. O NEINFA é exemplo de transformação através da arte e a educação. O NEINFA significa Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, né? Essa conexão com Francisco de Assis é uma escolha assim emblemática, né? Uma escolha que representa uma opção, né, pela minoridade, é uma opção assim pela resistência, uma opção por continuar pensando a possibilidade de inserção do humano naqueles lugares que a gente não quer entrar em contato, como as periferias. Então, o NEINFA ele surge nessa perspectiva. A sofria desculpa, solidária, neonina, olha a boa viagem, tocavam diversos ritmos, só não tocavam que ritmo. Aqui no NEINFA a gente coloca como estabelecer uma relação eu-tu, e não uma relação eu-isso, uma relação eu-objeto, mas uma relação que você possa ver o outro, né, dentro de uma perspectiva também de aprendizagem. Então a gente aqui não separa quem está aprendendo e quem está ensinando,
né? Todas as experiências, elas são experiências que implicam um processo de mudança de si, de reflexão de si. Portanto, vai ter sempre envolvido a necessidade de novas aprendizagens, de continuar aberto para o novo. Trabalha muito com a perspectiva da psicologia transpessoal, que é uma psicologia que trabalha com o imaginário, trabalha com o mito como um caminho de organizar a existência humana também, né? Os humanos precisam de história para viver e a gente aqui constrói história juntos. Então, abrir um espaço que sustenta uma diversidade, né, com outras aberturas para outras culturas, é também possibilitar os alunos, possibilitar aqueles que aqui entram, né, essa aprendizagem de acolher, né, essa diversidade, de acolher esse mundo diferente que veio da Europa, que veio da Ásia, que veio da África, que veio da América Central, né, que veio das culturas indígenas. Também dizer para eles assim, olha, nós temos um mundo muito maior do que a gente imagina. E o humano é muito maior do que a gente imagina. A gente é convidado o tempo todo a continuar aprendendo, a continuar incluindo, né, incluindo e também começando a aprender a ver assim, não, mas eu gosto mais disso, eu gosto menos disso, mas nesse aprender a gostar mais disso, você não precisa desqualificar o lugar do outro. O mito é um fato tipo uma viagem dos tempos fabulosos, uma passagem, tradição sob forma de alegoria, fato natural, histórico, filosofia, coisa inacreditável, sem realidade, verdade, curiosidade do dia a dia, histórias dos deuses, mitologia, conjunto de fábulas, assim escrito, explicação popular do que é o mito. A mitologia em si é um instrumento muito poderoso assim, para entender a sociedade em geral. Assim. E o mito, enquanto uma forma das pessoas se organizarem no mundo, na sua existência, ela nunca morreu, sempre foi presente, mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico da civilização, com a mudança, a perspectiva da religiosa, sempre está muito presente isso. Então você pode olhar em vários lugares, por exemplo, assim, rituais de passagem. Né? O que é você querer fazer um casamento? O que você é consultar um avidente? O que é você, por exemplo, querer fazer uma manipulação genética ou trocar de sexo? O que se passa na cabeça, no inconsciente dessas pessoas? Né? A religião, a própria força da religião, uma coisa que nunca acabou, né? Só cada vez mais religiões também aumentaram. Por exemplo, o uso de drogas mesmo é uma busca de uma transcendência, é um estado de que você alcança uma dimensão que você não vive no dia a dia. E o mito é uma coisa muito profunda, assim, não pode ser olhado como uma coisa nem negativa apenas, nem positiva.
Quer dizer, você tem que olhar com uma dimensão de como que as pessoas se estruturam no mundo, o que é que elas desejam do mundo, o que é que elas vão atrás, como elas dão sentido para o mundo delas. Então aí a mitologia é muito poderosa para você ver. E quem, por exemplo, quem sabe muito bem disso é a mídia, principalmente o marketing. Você vai ver, tem pós-graduação em marketing estudando Campbell, Jung. Por quê? Porque há uma lógica que penetra mais profundo na alma humana do que a lógica do discurso racional, informacional. E essa lógica vem pela imagem, né? Fundamentalmente pela imagem, pelo desejo, pelo simbolismo. É uma palavra muito interessante, ela vem de mitos, significa narrar, contar uma história. Em geral, essa história de como era no princípio e o que aconteceu para que a gente está assim agora. Que é narrar uma palavra cheia de sentido e que magicamente aquele público, aquele ouvinte, ele encontra uma força ali dentro. Ele encontra a sua raiz, a sua família, ele encontra os ideais da sua comunidade. Histórias muito profundas, por exemplo, a história do Gênesis, a história de Odisseia, de Homero, a história de como que nasceu o amor, Eros e Afrodite. Então, o mito significa contar. Veja como é fundamental contar uma história, o poder que tem uma contação de histórias. Nós estamos no Nordeste, a gente sabe os novos aedos, rapsodos antigos, né? Os trovadores, os contadores de história, toda a literatura, a força da literatura do cordel. Então falta muito passar pela educação esse trabalho de um estudo da mitologia aqui. A mitologia, por exemplo, é uma das primeiras grandes formas de autoconhecimento. O que é feio e bonito numa cidade, bonito é ver um cidadão de verdade, zelando pelo patrimônio que é essencial, com estrutura física na moral. Feio é ver a falta de educação, vandalismo, vergonha na região, abandono infantil, lixo na rua, mal policial, racismo político marginal. O mito nasceu do contato, a necessidade que o homem teve de entrar em contato com a natureza. Então o primeiro movimento da subjetividade foi a criação dos mitos, que é uma forma que o homem tinha de representar a natureza. Então ele tinha muito medo de uma natureza, ele foi representando através de objetos, que são os ritos, representativos da mitologia. Então o homem se agarrou aos mitos para poder ele próprio ter significado. Então, quando a mídia, a modernidade, a velocidade arranca essa mitologia ou faz a parte dessa mitologia, exemplo, os deuses foram afastados. No lugar dos deuses ficou o consumo. Os pequenos deuses, o celular, a moda, o carro. Então esses pequenos deuses, essa troca pela mitologia da subjetividade do grupo, gera uma violação do próprio sentido do ser. E a falta de sentido é a violência. A violência é a violação de um sentido. Nós estamos violados de alguma forma. Nós perdemos a intimidade. Então a mídia tirou a intimidade. A internet tirou a intimidade. Isso é, a manifestação do mito do contato. A imagem, ela serve de bússola para uma civilização. Então nós temos imagens míticas, imagens conscientes, a imagem do velho sábio, a imagem da deusa, a imagem da fartura.
Nós temos algumas imagens que estão enterradas dentro do nosso inconsciente. Enterradas por quê? Porque elas foram passadas de pai para filho, dentro de um fluxo geracional. Elas foram descobertas, encaixotadas na mão de um Deus que passou a vender as imagens. Ao invés de gerar ritos para que você tenha a própria experiência com a imagem que você traz, essa imagem ela foi sequestrada e agora é vendida a peso de ouro. E se você quiser saber para onde você vai, você só basta ligar a caixinha colorida que você vai ter uma ideia quem você é, o que você busca, o que você quer. Eu acho que a mídia serve para estruturar esse poder da manipulação do desejo. Certo? Ela tem, veja, nada é perverso, assim, vamos dizer, por natureza, né? Ela tem seus encantamentos, né? Mas, sobretudo isso, eu acho que ela tem um poder de manipulação muito grande, né? Ela tem um discurso competente, muito bem estabelecido, muito bem articulado, né? A grande pedagoga da sociedade é a televisão. Que concepção de história, né? Eu passo para 50 pessoas e com concepção de história eles passam para 40 milhões de pessoas com todo aquele aparato tecnológico, né? E outra coisa que é muito importante a gente ver nesse noticiário é como eles mudam, né, da violência para o amor, do afeto para, né, para a política. Acaba aquilo ali, entra a novela. Então a pessoa que está assistindo aquilo ali fica profundamente confuso, né? O que é a verdade e o que é a ficção. Também isso daí está tudo fragmentado. Eu acho que o mais importante da vida de todos nós aqui, todos nós, é ser crítico, sabe? A crítica e a autonomia, que são, né, questões importantes, eu acho que são fundamentais. Então, você ouve alguma coisa, você faz uma crítica, não é ser chato dizer que não presta, não, é procurar, né, compreender, que é diferente de explicar. Compreender significa que passa pelo coração, certo? E explicar está muito ligado à questão de causa e consequência. E compreender é interpretar, é você se aproximar. Eu acho isso muito importante, né? E ter autonomia, ou seja, isso é um conceito grego dos atenienses, ou seja, a capacidade de produzir seus próprios valores, suas próprias leis. No subúrbio, o medo de entrar na periferia causa distúrbio, o medo constante de assalto pode ser sua imaginação que lhe deixa sem ação, pânico que você não conhece, nunca viveu essa realidade e enlouquece. São mitos que na periferia fazem história com sangue e glória. O medo social, ele é um fenômeno antológico, porque você não tem mais o objeto do medo. O que é que causa medo numa cidade? Ninguém sabe mais o que causa medo. O medo é subjetivo. Existe um medo na esquina, existe um medo do trânsito, existe um medo no cartão de crédito. Então, assim, você está sendo invadido por fenômenos que você não tem mais controle. No tempo das cavernas, você sabia onde é que estava o medo. O medo era do mamute, de faltar comida, era de uma outra tribo.
Mas hoje em dia o medo é muito subjetivo, ele é incognoscível, você não sabe onde o medo está. Porque mesmo na periferia eles também estão com medo. Eles também têm medo do que vem da gente. Então esse medo generalizado, essa complexidade é que faz gerar a síndrome do pânico, que é um medo generalizado. Você não sabe mais de onde vem o medo. O medo é somático na hora que você, num trânsito, você está fechado, enjaulado, onde o teu fluxo é interrompido e você fica racionalizando, então não se tem mais espaço de racionalização. A cidade vai parar, a cidade vai se render aos pés de Pan. É para onde nós estamos caminhando. Então essa subjetividade, o que é que nós estamos esperando? Alguém que desça lá de cima e venha organizar tudo isso. Quer seja um Deus ou um disco voador. Mas eu percebo nos espelhinhos dos carros, Cristo vem, está chegando, mas a necessidade de algo que transcenda o abafamento. Hoje todo mundo olha para cima em busca de uma transcendência, porque de forma objetiva a gente não consegue mais se livrar desse caos. Tem uma música do Gabriel Pensador, chamada Palavras Repetidas, que diz assim: eu vejo um Bin Laden em cada favela, herói da miséria, vilão exemplar. Os heróis não são claros hoje em dia. Digamos que o governo é um herói, ou deveria fazer o papel do herói. Estaria para proteger e favorecer as pessoas ligadas a essa mitologia do governo. Mas o que é que se vê do governo é uma traição. Então, herói e vilão passou a ser uma grande confusão na representação subjetiva de um grupo, de um povo, de um lugar. O mito do abismo é a ideia de que não tem volta. Não tem volta, só vamos para frente. Mas vamos para frente sem parar, cada vez acelerando mais, e nós não podemos mais parar. Então tem algo de mortífero e de mortal nesse mito do crescimento, do abismal, desse mito abismal. É dizer, que estamos condenados a ir para o abismo. Há que se perguntar muito porque nós estamos vivenciando esse processo assim. Claro que o sistema capitalístico ele é um sistema abismal. Ele é um sistema de devoração de riquezas, devoração de pessoas, devoração da força de trabalho, devoração dos desejos, devoração dos sonhos. Se devora tudo. Tudo é transformado, é mastigado, é consumido e é jogado fora. O egoísmo, por exemplo, é uma crença gerada pela ideologia hegemônica que impede que as pessoas se encontrem e se tornem solidárias. Então, todo o mecanismo de colonização, falando em exemplo bem prático, compra uma moto
compre um tênis, compre isso, compre aquilo. Então o jovem vai tomar o dinheiro da avó, da pensão da avó para comprar a moto, ou vai querer fazer alguma coisa para comprar o tênis. Não existe nenhum mecanismo de dispositivo midiático e cultural, também nas escolas, que diga, olha, é bom estar junto com o outro, é bom se solidarizar, é bom construir coisas juntos. O prazer de estar junto é muito melhor do que o prazer de estar isolado e abandonado. Mas o dispositivo de colonização, ele é muito forte, ele é muito intenso. Ele vai escravizando as pessoas. É um mecanismo de reescravização. A cultura do consumo, ela produz mais drogados, produz seres mais dependentes, seres menos criativos, seres mais prisioneiros, seres mais doentes, seres mais esquizofrênicos, não é? Então, gera uma doença, uma patologia coletiva em alto grau, generalizada. Então, não é o dispositivo de produção capitalístico, hegemônico, ele é burro. Ele é burro, ele é forte, ele é poderoso, porque ele se baseia numa lógica de consumo e de crescimento acelerado, mas ele é burro em termos de produção da vida coletiva, da vida social. Ele gera fragmentações crescentes no meio ambiente, das pessoas, ele destrói as pessoas, ele destrói o meio ambiente, ele destrói o futuro, ele destrói o passado. É um dispositivo burro de consumo e de acumulação. Ninguém existe só pensando no salário do fim do mês ou pensando quanto eu vou ganhar em cima dos outros. E claro que eu quero ter meu salário, claro que eu quero consumir, mas eu quero ter outras coisas também. Eu quero ser feliz, eu quero amar, eu quero viver, eu quero fazer as coisas que eu amo, com as pessoas que eu amo e gosto. Urgentemente precisamos de transformação, ambiente coletivo em uma nação, atitude política, dedicação, investimento pesado em educação, sem distinção social, sem racismo, sem violência verbal, sem egoísmo. Yeah.